Seu filho chega em casa contando que teve um problema com um colega e quase que automaticamente surge uma vontade de resolver, proteger e intervir. Mas será que todo conflito precisa da ação do adulto? Ou será que estamos perdendo oportunidades valiosas de ensinar nossos filhos a conviver? Hoje vamos falar sobre convivência, conflitos e principalmente sobre o papel do adulto nesse processo de aprendizagem. Audio Jungle. Audio Jungle. Hoje recebo Daniela Devides, educadora, especialista em psicologia positiva e ciência da felicidade, é mantenedora do Colégio Degrau de Araçatuba e idealizadora do programa Escola Mais Positiva. Daniela, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo de tão longe para estar tendo essa conversa aqui com a gente. Janaína, é um prazer imenso estar aqui nesse colégio maravilhoso que eu estou tendo a oportunidade de conhecer, mas o assunto que me trouxe aqui me despertou assim uma vontade muito grande de estar conversando sobre isso. Afinal, esses conflitos que a gente considera comum, para os pais gera muita apreensão, não é verdade? Uhum. Daniela, muitos pais enxergam o conflito como algo negativo. Acho que a gente é uma sociedade que a gente sempre viu o conflito como um sinônimo de problema, né? Quem está na escola entende que o conflito é parte do processo de desenvolvimento e sem o conflito, algumas aprendizagens não vão existir. Na sua experiência, quais são os conflitos mais comuns entre os alunos e o que eles revelam sobre o desenvolvimento social das crianças? Quando a gente olha esses conflitos internos, principalmente no ambiente escolar, o primeiro, é aquele da parte de compartilhar. Meu brinquedo, meu, seu, nosso, eles têm uma certa dificuldade com isso. Mas nesse momento que esse conflito existe também uma grande oportunidade dessa criança estar aprendendo a dividir, a colocar a opinião dela, a criar várias habilidades que são necessárias para o seu desenvolvimento. Outro conflito muito comum é do não pertencimento. Então você não é meu amigo, você não brinca comigo, você não faz parte do meu grupo. São momentos muito específicos, mas que são grandes oportunidades para essa criança desenvolver. Mas tem outro também que desperta a curiosidade, que é a parte de não concordância, Então, quando eles não concordam com algum posicionamento, com alguma regra de algum jogo, e isso pode causar algum conflito entre eles. A gente vê, principalmente pelo olhar da psicologia positiva, que ela olha toda a diversidade que acontece na nossa vida como uma oportunidade para a gente crescer, a desenvolver habilidades como resiliência, habilidades como resolução de conflitos, tudo que vai contribuir para que ele seja um adulto melhor e com certeza com mais habilidades para resolver qualquer coisa que acontece. Tem muita relação com as fases de desenvolvimento, né? Então, assim, você pega uma criança de 2, 3 anos, principalmente se ela for filha única, ela vai ter mais dificuldade de dividir mesmo, né? Porque ela precisa aprender isso e a escola está sendo o lugar que ela vai aprender, né? Nenhum pai vai ficar brigando com o filho em casa porque quer pegar o brinquedo, né? Mas na escola isso possivelmente vai acontecer. E o que acontece quando esses pequenos entram na escola? Eles têm um desenvolvimento assim, absurdo. Por quê? Porque eles são colocados em situações que exigem isso dele. Janaína, ninguém cresce na zona de conforto. Isso serve tanto para as crianças quanto para nós adultos. Sim. Então, a gente precisa sim ser desafiado para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer. É uma preparação para a sociedade, justamente, né? Ela tem que estar preparada para lidar lá na frente com todo mundo. E ao viver esses conflitos dentro da escola, vamos dizer assim, é o lugar onde ela pode viver isso. É um lugar seguro para ela errar e aprender. Justo, falou a palavra certa, é o lugar seguro. E talvez isso seja muito natural para quem trabalha em escola e para quem está no meio da educação, porque a gente entende claramente, né, todas as fases de desenvolvimento da criança. Então a gente sabe ali que com 2, 3 anos eles estão naquela fase mais egocêntrica, que os mais velhos, quando eles estão com 7, 8 anos, tem aquela fase da exclusão, né? Porque eles já começam a escolher
fazer grupinhos. Na fase da adolescência, quando eles passam a ter a opinião deles, né? Isso. E o quanto é difícil eu lidar com alguém que pensa diferente de mim. E o quanto a família muitas vezes fica aflita, porque eu acho que a gente se mistura muito com eles em algum momento. Existe um limite claro entre quando o adulto deve intervir e quando o adulto deve apenas observar e escutar. Mas no dia a dia é comum que as famílias não conseguirem diferenciar que momento que é esse ou perceberem esse momento. Os pais na ânsia, e isso acontece sempre, principalmente dos pequenos, e eles vão tentar resolver e aí a gente entra num terreno muito perigoso, porque ou eles vão direto com a outra criança ou com a família, ou né? com a família. Não pode. Sabe por quê? 2 adultos resolvendo um problema de 2 crianças, o caminho não é o mesmo. A gente tem que ter a sensibilidade para ver se essas crianças, elas não têm condição de resolver sozinha. Muitas vezes elas têm, né? A grande maioria. Menos de 5 minutos, Eles eles já estão se estão abraçando, se beijando como se nada tivesse acontecido. Já o adulto não vai ser assim. Então, se eu for conversar com o pai do outro, dependendo das palavras que eu falar, vai ficar um mal-estar. O nosso primeiro posicionamento, quando a gente detecta algo nesse sentido, é a observação. É olhar para ver como essa criança está se saindo nessa mediação desse conflito. Existe algum dano físico para ela ou emocional? Se não existe, se ela está lidando com a situação de uma forma tranquila, deixa ela resolver, porque ela vai saber conduzir isso. Porque se é uma coisa do brinquedo que pegou, é meu, é seu, aí ela vai. Se ela não partir para agressividade, que é a mordida, que aí a gente tem que intervir. A gente precisa primeiro se conectar às 2 crianças ou ao grupo que está acontecendo isso. Então, não é dar a solução, você não pode morder, você não pode empurrar, porque aí você está dando. É você chegar e conversar com essa criança para que ela, através de respostas que ela vai te dando, ela vai criando a solução para aquele problema. Na verdade, aqui a gente faz muito isso, né? Tentar colocar a criança na outra posição. Ótimo. Para entender como que, se fosse com você, o que você sentiria. Desenvolver essa empatia é um processo longo, com certeza, né? Então, por isso que é muito importante, quando detectar esse conflito, a escola e os pais trabalharem junto para essa resolução. E no degrau, Janaína, a gente faz uma coisa muito bacana. Eu desenvolvi uma metodologia que chama Conexão Emocional Acadêmica. Para mim, através dos meus estudos, eu vejo o emocional intrinsecamente ligado com esse desenvolvimento acadêmico, com o pedagógico. Então, não dá mais para você separar um do outro. E nós temos, dentro do colégio, as reuniões de classe. Elas acontecem toda semana, em todas as séries, desde o grupo 2 até o ensino médio. 15 minutos, 20 minutos. Elas são rápidas, mas elas são todas semanas. Onde o professor senta com a sala de aula e eles vão resolver os conflitos que estão acontecendo. Eles têm um pote dentro de sala que eles vão colocando cada probleminha que eles tiveram, com os amigos, com os professores, com, enfim, fora de sala, dentro da escola. Uma vez por semana eles sentam, eles seguem uma pauta, eles colocam o problema que vai ser resolvido. A primeira pergunta, que é muito importante: como você se sentiu com isso? Porque é a gente saber o olhar de cada um. E depois eles resolvem a melhor maneira de resolver esse conflito, inclusive colocando regras para eles mesmos. Então isso é aplicado quando é em grupo e também quando é individual, em dupla, né? Então, o meu problema é com ele, então vai os 2 lá com o diretor, tal, para um bate-papo para a gente resolver, através do diálogo e através da conexão. A falta de comunicação, muita e a grande maioria das vezes, é a questão X para resolver esses impasses que acontecem entre eles. Aqui a gente tem as assembleias também com os alunos. A gente faz do sexto para frente. Bacana. Os conflitos a gente sempre trata com aonde está o conflito. Isso, ali, né, dos grupo. Menores. E nas aulas de socioemocional as professoras entram, Perfeito. às vezes, para tratar algum assunto específico que aconteceu naquela turma. E a gente tem também um formulário de denúncia que eles podem tanto se posicionar quando eles veem alguma coisa acontecendo entre Perfeito. outras crianças, e quando é com eles também é anônima, né? Então, assim, só a professora e a coordenadora que
que sabem. Legal. É um processo que precisa ser feito na escola para que a gente tenha isso lá quando eles estiverem na adolescência ou na idade adulta. É um processo, né? Eu falo uma mudança de mentalidade que não somente a escola precisa participar, os pais também. Porque o quanto também a gente, enquanto adulto, a gente não evita um monte de conflito, né? Não é? Porque é uma questão de cultura, né? Com que a gente certeza, foi educado para evitar. Né? Conflito é visto como problema e a gente foi educado para evitar. Para evitar, com problema. Certeza. É a gente olhar esses conflitos não como um problema, mas como uma forma de aprender. Exato. O que você tem visto, Dani, de mudanças nas relações quando a família e a escola atuam juntos na mediação de conflitos? O que eu vejo aqui, pelo menos, é que quando existe essa parceria da família e quando a família entende esse processo e consegue ter essa calma de mandar para a escola, esperar a escola se posicionar, esperar ser feito um trabalho, depois vir de novo, ter uma conversa com a escola, entender isso, levar para a criança isso de um jeito que fique coerente o que ela ouve da escola e o que ela ouve da família, essa criança acaba se desenvolvendo muito melhor. Sim. E outras crianças, por outro lado, a gente percebe que elas vão se fechando, né? Que ela vai entendendo assim, eu não consigo resolver esse tipo de problema, aqui eu preciso de alguém, e o quanto elas não se fortalecem, né? Porque a gente percebe que as que têm alinhamento, as crianças se fortalecem, então aprendem a se posicionar, porque muitas vezes também é uma questão da criança também aprender a colocar limite, a se posicionar. É maravilhoso que ela aprenda isso. É o na que nós escola, falamos né? Porque na vida adulta ela vai precisar. Aqui é o ambiente correto para ela se desenvolver. Aqui é o ambiente correto para ela errar, para ela aprender. Então, por que você vai estar tolhindo isso dela? Por que você quer que ela aprenda lá fora, com indivíduos que você nem sabe qual que é a filosofia dele, qual que é a mentalidade dele? Quando o pai tem essa iniciativa de colocar o filho numa escola, tem muito pai que sente esse momento como uma hora de verdadeira separação. E eu falo que a grande maioria, quem mais sofre são os pais, não são as crianças. O professor me pôs para fora. Ele vai falar assim, o professor tá errado. O que aconteceu, né? Vamos entender o que aconteceu. Vamos entender o que aconteceu? Será que o professor estava errado mesmo? O que foi que você fez? Entender toda a história, mas dá validade para a escola também. Nós, enquanto pais, professores, enquanto escola, a gente sempre tem que buscar ser uma boa referência. Aí eu jogo a pergunta, pai, como você resolve um conflito? É dessa forma que a gente está falando? É dialogando? Precisa ser desse jeito também. É demonstrando seu ponto de vista? Ou não, você responde já de uma forma mais agressiva, uma forma mais grosseira? Se é assim que teu filho vai replicar. Esse desenvolvimento emocional deles também precisa existir. Porque, afinal de contas, nós tivemos. Se a gente for ver o nosso tempo de escola, e até pouco tempo atrás, ele começa a desenvolver em 1998, vamos lá, esse lado da psicologia positiva, com a ciência da felicidade e tal. E para chegar dentro da escola, a gente pode colocar lá 2010, alguma coisa assim, no degrau ele começou a entrar em 2017. É uma coisa nova. E a gente precisa trazer isso para os pais também. Tanto que eu tive que vir de madrugada, sair às 3 horas da manhã, porque eu comecei agora o Florescer, que é um curso de desenvolvimento emocional que eu faço para os pais. Porque eles precisam estar conectados com essa linha que a escola trabalha. Quando tem esse alinhamento, o que você percebe que são os reflexos nas crianças? É a verdadeira evolução e crescimento e desenvolvimento emocional dela, na construção das habilidades que ela precisa para crescer, para se desenvolver. Então a gente vai ver uma criança mais resiliente, uma criança mais empática, uma criança que sabe lidar com os conflitos, com as adversidades que vai acontecer com ela. Enfim, a formação dela começa a ser completa no total desenvolvimento. A escola já vê a parte acadêmica, a parte curricular, que ela é muito bem feita. A hora que a gente passa a essa conexão emocional também, demonstrando esse ambiente seguro, toda essa segurança vai passar para essa criança e ela vai ser capaz de se desenvolver. E aí, o que é mais incrível, né? É você ver essa evolução de como ela sai dessas situações, problemas, por ela mesma. Autonomia.
Se eu tenho todas essas habilidades de comunicação, de resiliência desenvolvidas, a hora que eu tenho lá no ensino médio uma dificuldade num componente X, que é mais complexo, que eu comecei a aprender agora e que eu percebi que numa primeira avaliação eu não fui tão bem, o quanto essa criança tem mais força para se dedicar mais, para estudar mais e para aprender aquilo que ela teve de fato uma dificuldade, né? Enquanto que outras que não têm isso desenvolvido acabam desistindo, né? Bloqueiam, às vezes reprovam, né? Porque impacta na autoestima. Sim. E aí, eu não estou bem em matemática, mas aí também chega na avaliação de ciências, eu também já me perco inteiro porque eu estou preocupado com a de matemática, e o quanto isso acaba virando uma bola de neve. Então as crianças que têm isso bem desenvolvido acabam se superando, e muitas vezes, eu não era tão boa em matemática até tal série que eu tive um problemão lá que eu quase reprovei, e aí agora eu sou a melhor, porque eu também me dediquei, fui lá, estudei, não desisti. É a persistência, que é uma habilidade maravilhosa, não só para o sucesso, mas também para a felicidade. E uma coisa que desenvolve, que eu acho magnífico, e eu vejo isso muito nos meus alunos, é a capacidade de pedir ajuda. Teve uma pesquisa, inclusive foi a Stephanie que me mandou, que eu adorei, até me aprofundei mais sobre ela, da Universidade de Harvard e Baylor, que a geração Z, que é esses jovens de 19, 28 anos, 29 anos, estão vivendo uma verdadeira crise de felicidade. Eles não conseguem ser felizes. O nível de satisfação com a vida deles está muito abaixo de pessoas idosas. Presta atenção, é muito grave. E um dos maiores problemas que eles têm, além do perfeccionismo, da ansiedade, é a falta de capacidade de pedir ajuda. Olha só. Então, você imagina, você precisa desenvolver isso numa criança? Sim. Que a hora que ela vê que ela não está conseguindo, que ela precisa de ajuda. Então, esse discernimento, ela também precisa ser construído nela. E como que faz isso? É deixando ela passar por essas situações. Mas veja bem, não é largar a criança sozinha. Deixar com apoio e dando caminho. Supervisionada. Então, por isso o olhar da escola, o olhar dos pais. Então, pai, está acontecendo isso? Bacana que você veio aqui me contar. Nós vamos observar e eu te dou um retorno. E segunda coisa, não trata isso como um problema, não trata isso como um conflito. Olha para isso como uma oportunidade para o seu filho crescer. O que ele está querendo dizer, né? Para ele aprender. Fala, olha que bacana, meu filho desenvolveu a empatia. Olha que lindo, ele resolveu sozinho o problema. Fique feliz com essa autonomia que você está ajudando ele a cultivar. Dani, obrigada. Você resumiu bem, os conflitos não são falhas, na verdade, né? O conflito é a oportunidade de aprender e a conviver, né? Isso. Que a gente só aprende a conviver convivendo. Não vai ser só na teoria, é uma coisa que precisa de prática. E a escola e a família, elas precisam caminhar juntos nesse aprendizado, para isso fazer sentido para as crianças, né? Para se tornar algo concreto, de fato. É um prazer e parabéns por essa escola maravilhosa, que eu tenho certeza que todos os pais aqui do Ranieri não só estão acolhidos, mas como podem ter a confiança de que seus filhos são muito bem cuidados, estão em boas mãos, isso eu tenho certeza. O Ranicast é produzido todo mês com temas diversos que apoiam nós, pais, no desafio de educar. Estamos no Spotify, no YouTube, no blog e também no Instagram. Até a próxima!